O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar logo mais se mantém a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. E por causa da sessão de logo mais, o STF reforçou a segurança. A sessão vai ser virtual. Apenas o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, deve estar presente no edifício. E a gente conversa agora com o advogado especialista em direito penal, Matheus Falivene, ao vivo. Matheus, boa tarde. Muito obrigada aqui pela participação no Hora News Especial, essa cobertura especial. Na sua opinião, a prisão do deputado é legal? Boa tarde. Bom, na minha opinião, ela foi ilegal, e por alguns motivos. Primeiro, é que ela se fundamenta na Lei de Segurança Nacional, que foi uma lei criada na época da ditadura militar, que tem uma série de problemas, uma série de incorreções. Além disso, a pessoa que foi presa é um deputado federal. E os deputados federais, pela Constituição Federal, pelo artigo 55 da Constituição, eles têm imunidade parlamentar pelas suas palavras e votos. Então, é bastante discutível se o deputado poderia ser preso ou não. Assim, a questão é que todo cidadão tem direito de crítica, pode criticar, inclusive de maneira rude, funcionários públicos, juiz, promotores, etc. Isso não caracteriza crime, segundo a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. E, no caso, o preso ainda é um deputado, deputado federal, que tem a garantia da imunidade. E, além disso, tem toda uma discussão também se estava em flagrante ou não, se o que ele fez pode ser considerado um crime apto a ter uma prisão em flagrante. Mesmo ele tendo gravado um segundo vídeo no momento em que os policiais aguardavam do lado de fora? Sim. A questão, com relação ao primeiro vídeo, o ministro fala na decisão que que seria um crime permanente e, por isso, seria permitido o flagrante. Porém, a questão é que existe no direito penal uma distinção entre crime permanente e crime instantâneo com efeitos permanentes. E esse crime, que é o artigo 17 da Lei de Segurança Nacional, é o crime instantâneo com efeitos permanentes. Ele publicou o vídeo estava publicado, mas o crime foi cometido no momento da publicação. Então, não havia flagrante com relação àquele primeiro vídeo. Com relação ao segundo vídeo que ele gravou, o conteúdo é diferente e não é objeto da ordem de prisão em flagrante, porque o ministro acabou proferindo uma decisão determinando a prisão em flagrante, que é uma coisa também incomum. Eu não conheço outro caso que você tem uma ordem de prisão em flagrante, porque a prisão em flagrante, por conta da sua própria natureza, ela é feita no momento em que está sendo cometido o crime, que é o chamado estado flagrancial, estado de flagrância. Então, o indivíduo vê uma pessoa cometendo o crime, vai lá e apreende. Nesse caso, veio uma ordem determinando que a Polícia Federal assim o fizesse. Então, isso é uma novidade também. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Apesar de não ser ilegal o ministro determinar fazer isso, não é ilegal essa ordem, é a primeira vez que eu vejo. Ou seja, é um caso que vai criar um histórico aqui no nosso judiciário. É um caso considerado inédito, na sua opinião, então? Sim. Esse caso, da forma como ele é colocado, ele é inédito. É lógico, algumas ideias que estão nele já ocorreram em 2017, no caso do senador Delcídio Amaral. Já foram debatidas lá, só que esse caso aqui é um pouco diferente e tem alguns elementos a mais, porque o caso do deputado Delcídio era um crime comum. Eram crimes comuns, em tese, crimes comuns. Aqui não. Aqui, em tese, são crimes de opinião. E isso dá uma relevância maior para esse caso, porque os crimes de opinião, em tese, não podem ser cometidos por membros do Congresso Nacional, por membros das casas legislativas, porque eles têm direito a exarar aquela opinião, ainda que a gente não concorde com essa opinião, que seja uma opinião grosseira, uma opinião rude, não pode ser considerado crime essa conduta. Doutor, eu vou pedir uma licença por enquanto, porque neste momento começou, então, a sessão do Supremo Tribunal Federal sobre justamente para definir se mantém essa prisão do deputado Daniel Silveira e a gente vai acompanhar ao vivo. Daniel Silveira, por unanimidade. Então, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do deputado Daniel Silveira. Sobre isso, quem vai repercutir com a gente também é o especialista em direito penal, o advogado Matheus Falivene. Surpreendeu essa decisão, por unanimidade, doutor? De certa forma surpreendeu sim, porque a gente entendia que talvez alguns ministros divergissem, mas também o que eles fizeram hoje foi só dizer que o relator fez está correto.
não entraram na questão de mérito sobre o crime, não entraram na questão de mérito a respeito de uma eventual prisão preventiva. O que eles disseram hoje, agora, na verdade, no julgamento do colegiado, é que a decisão do ministro estava correta e isso, de certa forma, surpreendeu. Mas eu também anoto que não foram ouvidos nem o Ministério Público nem a defesa nesse julgamento, o que talvez fosse o mais correto, né? Que a defesa, o Ministério Público se manifestasse a sua posição e a defesa do deputado também. E isso me causou uma certa estranheza, né? Os ministros já entraram, votaram, disseram que está certo o ato e remeteram para apreciação da Câmara, que inclusive tem que ocorrer em até 24 horas da efetivação da prisão. Então teria que ocorrer essa apreciação pelo plenário da Câmara, né, em votação dos parlamentares, dos deputados, até completar-se 24 horas de prisão, que ocorre hoje à noite. Doutor Jonathan Mazini está aqui no estúdio com a gente, tem uma pergunta para o senhor. Matheus, a gente acompanhou então a decisão do STF, né? Como é que a defesa age em uma situação como essa, não é? Porque nós estamos falando de uma decisão da Suprema Corte, ela deve recorrer ao próprio STF pela reversão dessa decisão? Sim. O que acontece? Como esse caso é muito novo, é a primeira vez que acontece um caso como esse, uma prisão em flagrante determinada por um ministro, num inquérito que tramita no STF, o que acontece é que a gente não sabe ainda se terá ou não audiência de custódia, que é obrigatória desde o final de 2019, no nosso Código de Processo Penal. Então, a gente não sabe se terá essa audiência de custódia. Se houver, a defesa irá se manifestar na audiência de custódia sobre essa questão da prisão. Agora, se não houver, supondo que não haja audiência de custódia, que não se tenha custódia, o que vai acontecer é que a defesa terá os meios legais, por meio de agravo regimental, que é um recurso previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, por meio de habeas corpus, outros instrumentos legais, caso, é lógico, lembrando que ele tenha decretada, que a Câmara primeiro autorize a prisão e depois que ele tenha eventualmente decretado a sua prisão preventiva. Por quê? Porque a prisão em flagrante ela não pode durar muito tempo. A prisão em flagrante, na verdade, pela norma processual penal, ela serve para retirar a pessoa do local que ela cometeu o crime e conduzir até a polícia até que o juiz decida se ela vai ficar em liberdade ou se ela vai ser presa preventivamente. E essa é uma grande questão, uma questão importante nesse caso. O senhor citou a Câmara dos Deputados, era justamente isso que eu ia perguntar agora, porque pela Constituição e por ser também um deputado, a Câmara tem que avaliar também essa questão. Exatamente. O artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal determina que a Câmara, né, que a Casa Legislativa a qual pertence o parlamentar, aprecie a prisão em flagrante. E é uma votação política, não é jurídica essa votação. Então, pode acontecer da Câmara, dos parlamentares, dos deputados federais, votarem no sentido de que a prisão é ilegal e daí ele ser colocado em liberdade, ou também votarem no sentido de que a prisão é legal. E daí, se votarem no sentido de que a prisão é legal, o processo, né, a questão será devolvida ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal terá que decidir se mantém ou não o deputado preso, mas daí em prisão preventiva, que é outra espécie de prisão cautelar. Mas a palavra final sobre a prisão será dada pelo STF. Sim, a Câmara só autoriza ou não essa prisão em flagrante. Mas se ela autorizar, falar, não, a gente concorda com essa prisão em flagrante, daí a palavra final sempre do Supremo Tribunal Federal. Jonathan, é com você. Pois é, a gente está diante de uma situação muito complexa, né, que vai envolver o debate daqui para frente, o debate jurídico, até que ponto nós estamos num conflito de poderes. Mas para a gente ficar bem claro, Matheus, então agora a Câmara precisa colocar esse assunto em pauta, é isso. E se a Câmara disser que o deputado não deve ser preso, ele é solto, é isso. Aí não tem nada que o STF possa fazer. Sim, exatamente. Será colocado em pauta na Câmara, a Câmara pode deliberar que a prisão está incorreta e colocar ele em liberdade. Mas isso não impede que o Procurador-Geral da República, se houver os elementos legais, requeira a prisão preventiva dele e o Supremo decrete. Porque daí já é outra questão também, né? Quer dizer, a Câmara pode entender que é ilegal a prisão e colocar em liberdade. Mas, caso o Procurador-Geral entenda que haja elementos para a prisão preventiva, ele pode ir lá requerer para o Pleno do Supremo e o Pleno do Supremo determinar a prisão dele. Então, é uma situação bastante complexa, que tem vários agentes atuando, né? E que pode levar a resultados aí até inesperados, né? A gente não sabe como a Câmara vai decidir, a gente não tem uma ideia de como os deputados irão votar nesse caso, porque pode ser que eles considerem ilegal a prisão,
pode ser que eles considerem legal e legitimem. Então, estão tendo muitas novidades, eu diria, hoje, né, por conta desse caso. Muitas novidades, inclusive, no mundo do direito. É importante a gente lembrar, né, Kelly, que neste exato momento a mesa diretora da Câmara está reunida com o presidente da Câmara, Arthur Lira, justamente para tratar desse assunto, né? Com certeza lá eles acompanharam parte da sessão do STF, já estão cientes dessa decisão do STF. E o que nós podemos ter agora, né, Matheus, é um conflito entre poderes, né? Entre a Justiça dizendo uma coisa e a Câmara dos Deputados dizendo uma outra coisa. A gente pode estar diante de uma instabilidade entre esses poderes, isso pode gerar um conflito agora, daqui para frente? Olha, eu não creio em conflito porque, assim, o sistema democrático, na tripartição de poderes, ele cria um sistema de freios e contrapesos. E essa deliberação da Câmara sobre a prisão de um parlamentar é um desses mecanismos de freios e contrapesos que tem a intenção de fazer um equilíbrio entre os poderes, fazer com que eles se tornem harmônicos. É lógico, hoje com as redes sociais tem muita polarização, muitas manifestações das pessoas, mas eu entendo que no nível institucional, ainda que haja algum conflito, esses mecanismos serão suficientes para equilibrar os poderes e manter com isso as instituições. Doutor, antes do início da sessão do STF, né, a gente já estava aqui ao vivo nessa edição especial do Hora News, e o senhor comentou que poderia ser até questionável essa questão da prisão ser em flagrante, mas o ministro Alexandre de Moraes elencou vários itens aí justamente para consolidar essa questão da prisão em flagrante. O que o senhor achou, né, das palavras do ministro? Sim, eu entendi que ele foi na linha do voto que ele deu escrito, né? Ele acabou. Quando o ministro vai votar numa situação como essa, vai proferir seu voto, ele no fundo está defendendo argumentos que ele usou para realizar a prisão em flagrante. Ele defendeu esses argumentos e esses argumentos foram acolhidos pelos demais ministros. É lógico, em direito tudo é interpretação, tudo é hermenêutica. Então, quer dizer, todas as normas podem ser interpretadas, os casos podem ser interpretados. Então, agora o que vai acontecer? Os advogados dele, a defesa dele, vai tentar dar uma outra interpretação nisso que aconteceu para dizer que o flagrante foi ilegal ou que ele não deve ficar preso. E essa é a dinâmica do direito. Você sempre tem uma tese, uma antítese e daí se chega à conclusão, que é a decisão final. E agora a gente verá esse embate, né, entre a acusação, o Ministério Público Federal e o ministro Alexandre de Moraes, de certa forma, de um lado, mesmo sendo juiz, e de outro lado, a defesa do deputado tentando brigar para provar que essa prisão foi ilegal, tentando convencer os ministros de que a decisão que eles tomaram hoje está equivocada. Doutor, na sua opinião, a defesa do deputado Daniel Silveira vai ter um trabalho grande, uma vez que o ministro fez questão de elencar ali vários crimes? Sim, o trabalho com certeza não será fácil. O caso é um caso complexo, é um caso que tem muito debate, tanto na área penal quanto na área constitucional. Então, a defesa terá um trabalho certamente muito árduo aí pela frente na tentativa de defender o deputado nessa questão. Matheus, que mensagem o STF manda, né, deixa a partir dessa decisão por unanimidade, né, todos os ministros seguindo a mesma ideia? Olha, o que acontece? Os ministros seguiram a mesma ideia, mas não significa que eles não possam modificar esse entendimento em um julgamento posterior. Isso já aconteceu e a defesa vai tentar nesse sentido. Tentar trabalhar para que modifique esse entendimento ou para que o deputado seja colocado em liberdade, supondo que seja requerida a prisão preventiva e decretada, a defesa vai trabalhar no sentido de que ele seja colocado em liberdade, tentando convencer os ministros, por meio de argumentos jurídicos, de que não seria o caso de prisão em flagrante, não seria o caso de preventiva, etc. Ou seja, então a gente pode ter aí um dos ministros, né, garantindo a liberdade do deputado. Pode, sim. É lógico que ele vai ter que convencer, daí a defesa terá que convencer a maioria, né? Se tratar de julgamento em plenário, a defesa tem que convencer a maioria dos ministros. Tem que haver uma outra sessão, como essa, e ganhar por maioria? Sim, ganha por maioria. O que acontece? No julgamento, em regra, ganha a maioria. A única exceção é o habeas corpus. No habeas corpus, caso haja empate, daí o que tiver 5 votos ganha. Né? Se tiver 10 ministros, no habeas corpus, quem tiver 5 votos ganha. Mas em outros tipos de julgamento, como agravos, etc., tem que ter 6 votos para vencer a questão. Então, a defesa vai ter que brigar pelos 6 votos. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo,
mas eu creio que não seja impossível. Doutor, um pouco mais cedo a gente mostrou um áudio do deputado no momento da prisão, ele falando que acreditava que ia ser solto com certeza. Mas nesse cenário, com o STF mantendo a prisão do deputado Daniel Silveira por unanimidade, o que o senhor acha? Olha, é lógico que essa prisão ela dura até hoje à noite. Caso a Câmara diga que ele tem que ser libertado, ele será libertado. Caso diga que não, que a prisão é legal, amanhã mesmo o Supremo Tribunal Federal terá que avaliar um eventual requerimento do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, a respeito da prisão preventiva dele. Então, assim, a chance que ele seja solto é alta, porém, em direito, a gente nunca tem certeza de nada. Então, pode acontecer, sim, que ele fique preso, que seja decretada a prisão preventiva, ou que esse processo se arraste e ele acabe ficando preso sem uma ordem de prisão preventiva. Então, o cenário ainda é, como eu disse, é bastante incerto, porque o caso é muito novo, é uma questão muito nova que surgiu agora. É a primeira vez que o Supremo faz isso, dessa forma, num crime como esse. É a primeira vez que você tem a questão da audiência de custódia, se eles vão fazer ou não essa audiência de custódia. Então, tem uma série de questões aí que a gente vai ter que avaliar conforme elas forem ocorrendo. E até por esse ineditismo, a gente continua falando daqui a pouco com o senhor. Obrigada por enquanto. Agora, uma informação. Estamos de volta com o Hora News Especial, que repercute a decisão do STF de manter a prisão do deputado Daniel Silveira, uma decisão que foi por unanimidade. Quem continua com a gente é o advogado especialista em direito penal, Matheus Falivene. Doutor, essa decisão, né, ela pode vir a chancelar um alerta do Supremo, porque nos últimos anos a gente viu muitos ataques à democracia, ao próprio Supremo. Então, pode ser uma decisão para servir de exemplo? Sim, com certeza. Essa decisão ela tem grandes chances de virar um paradigma nessa questão do debate de democracia, no que é possível, no debate sobre a crítica ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque é um caso que envolve um deputado federal, alguém que tem prerrogativa de função, um parlamentar, e também porque envolve o debate sobre a liberdade de expressão. Qual é o limite à liberdade de expressão? E essa é uma grande questão que será debatida ao longo do julgamento, do eventual julgamento desse caso, é qual é o limite da liberdade de expressão, se ela tem ou não limites. Quer dizer, uma pessoa ela pode usar os instrumentos democráticos para falar mal da democracia. Essa é uma grande questão. Isso é muito debatido nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, muitos entendem que sim, uma pessoa poderia usar os instrumentos democráticos para tentar destruir a democracia. Aqui no Brasil, essa questão ainda não é tão clara. Então, caberá ao Supremo Tribunal Federal e aos juristas debaterem essa questão e esse debate, com certeza, ocorrerá no âmbito desse julgamento, dessa causa, que, a meu ver, terá uma importância grande aí para o futuro desse debate. Matheus, você explicou mais cedo aqui para a gente sobre como se dá o processo a partir de agora, né? Depende também da decisão da Câmara dos Deputados. Agora, essa votação por unanimidade no STF coloca de alguma forma certa pressão para a decisão que será tomada pelos parlamentares, pelos deputados? Sim, com certeza, coloca muita pressão. Ainda que existam mecanismos de freios e contrapesos, como eu falei, a decisão ser tomada de forma unânime joga a questão para a Câmara, inclusive com uma pressão política. Apesar do STF, o Supremo Tribunal Federal, ser um órgão jurisdicional, discutir questões jurídicas, por ser uma Suprema Corte, suas decisões têm também um viés político muito grande. Né? Por ser uma Corte Constitucional, uma Suprema Corte, como acontece nos Estados Unidos ou na Alemanha, o seu julgamento, suas decisões têm um peso político. E isso ficou muito claro aqui, está muito claro ao meu ver. Quer dizer, a decisão unânime, ela joga o debate para a Câmara, no sentido de que a Câmara terá que decidir se foi legal ou ilegal na visão dela. E é lógico que tem pressão política de todos os lados, tem vários interesses em conflito que vão pautar o julgamento pela Câmara. Entendo que deve haver um debate lá grande também, mas que o resultado é imprevisível, não tem como saber qual será, qual linha, qual caminho a Câmara irá tomar nesse julgamento. E até sair essa decisão da Câmara, o deputado, teoricamente, permanece preso. Permanece preso, sim, ele permanecerá preso. A questão é que essa decisão tem que ser tomada em até 24 horas. Né? A questão é que não pode passar muito mais do que isso, porque, como eu disse, a prisão em flagrante ela é extremamente provisória, ela é extremamente precária. Então, ela não pode perdurar muito tempo sob pena de se tornar, aí sim, ilegal.
e violadora dos direitos e garantias do indivíduo que está preso. Então, a Câmara terá que decidir hoje. Né? Inclusive, eu estava lendo aqui notícias, etc., que a mesa já está reunida, parece, e vão tentar marcar uma sessão agora para o período da noite, para tentar já colocar em votação essa questão. E com certeza a gente aqui na Record News vai acompanhar tudo de perto. Agora, vamos falar um pouquinho dessa questão da imunidade parlamentar, que foi algo que o ministro Alexandre de Moraes chamou bastante atenção. Ele falou que a imunidade parlamentar não pode estar acima da Constituição. Também é um recado do STF sobre essa questão, né? Sim, é um recado, porque, assim, é lógico, durante muitos anos, muitos parlamentares utilizaram a imunidade parlamentar para cometer os mais diversos crimes, muitas vezes crimes comuns. A diferença que a gente tem nesse caso é que o crime cometido aqui não é um crime comum, não é um crime de corrupção, não é uma lavagem de dinheiro, não é nada disso. É um crime de natureza política, de natureza de opinião. E isso torna diferente a questão, porque quando é crime comum, daí realmente não pode as prerrogativas da Constituição servirem como um manto de impunidade. Mas é agora, nessa questão, num crime de opinião, um deputado ele pode ter uma opinião contra a democracia, ele pode ter uma opinião que seja rude, que seja grosseira com relação a outro órgão público, com relação a um poder, né, como é o Poder Judiciário. E essa questão será debatida aqui, e aí também será debatido esse limite. Qual é o limite para essa prerrogativa dos parlamentares? Se ela é absoluta ou se ela tem limitações. E esse será um tema que o STF não poderá se furtar ao debate, ele terá que fazer esse debate, com certeza, no curso desse caso. A gente está falando da prisão de um deputado federal, né? Eu fico imaginando, né, Matheus, que esse recado também serve para o internauta comum, para o cidadão comum que não precisa aí de nenhum aval da Câmara dos Deputados ou não, porque nós temos muitas pessoas na internet que saem postando tudo o que pensam e muitas vezes ofendem outras pessoas, ofendem as instituições. Então, esse é um recado que também cabe para a população de um modo geral, não? Sim, claro. Essa é uma grande questão também, porque a internet ela não é um escudo de impunidade, ela não é um escudo de anonimato. E as pessoas não perceberam isso ainda. As pessoas acham que elas falam na internet, elas estão livres para dizerem o que quiser, mas não estão. A internet ela é regulamentada, se a pessoa comete um crime na internet, ela será punida também. E, é lógico, tem esse recado também por trás desse movimento do Supremo Tribunal Federal. Assim, os crimes informáticos, os crimes cometidos por meio da internet também serão punidos. E sim, as pessoas, infelizmente, elas acham que a internet é uma zona livre para ofender as outras, para cometer crimes, mas não é. E também, como muito bem colocado, tem esse recado aí. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações e pela participação nessa edição especial, né, aqui do Hora News. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde.